E hoje o nosso bate-papo é com Jefferson Neves, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos, secretário. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. É um veículo extremamente respeitado que temos no nosso estado, que eu acompanhei desde o começo. E sempre que convidar, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Já quero começar sabendo de você, secretário, sobre um evento, né? Vamos receber um evento grandioso nos próximos dias aqui em Mato Grosso, que é um evento que vai reunir 23 países, atletas de 23 países, né, durante o campeonato ibero-americano, é isso mesmo? Exatamente. Esse é um evento que nos orgulha muito. Nós nos preparamos durante 4 anos para trazê-lo, né? Recebemos para testar os nossos equipamentos, testar a nossa estrutura. Em 2021, nós trouxemos para cá um campeonato brasileiro sub-23 de atletismo. Os resultados foram incríveis, a comunidade do atletismo nacional ficou muito animada. A gente criou coragem, né, de pedir para a confederação trazer um Troféu Brasil, que é a principal competição nacional de atletismo que temos. E também foi muito bem sucedido, né? Foi uma competição incrível, marcas, primeira vez que um atleta brasileiro competiu 100 abaixo de 10 segundos, e entre outras marcas incríveis que aconteceram. Isso nos encorajou também a trazer uma competição internacional. E graças a Deus deu tudo certo, né? Nós mostramos a competência, a confederação entendeu que nós tínhamos know-how para trazer essa competição para cá. E Mato Grosso vai ser brindado, né, nesse final de semana, de sexta a domingo, com os melhores atletas da América do Sul, da América Central, mais Portugal e Espanha, que vão estar aí com os seus melhores atletas. Tem hora que a nossa correria é tão grande que a gente não para analisar o tamanho, né, daquilo que a gente está fazendo. E nessa competição, ontem a gente recebeu os atletas de Portugal aqui, e um deles falou, ó, essa é a principal competição que o Brasil está recebendo depois das Olimpíadas para o atletismo. Então, desde 2016, não teve competição mais importante que reunisse tão bons atletas e, principalmente, em vésperas de Olimpíada, né? Então, todos os atletas buscando a sua vaga olímpica. Sim. Então, nos honra muito sediar essa competição. E é um evento que é realizado pela primeira vez, um evento internacional, realizado pela primeira vez aqui no Centro-Oeste, não é isso, secretário? Exatamente. São muitas primeiras vezes, né? A gente está no governo tem um tempo. Primeira vez que um clube mato-grossense na Série A, né? Nesse novo formato. Já são aí 4 anos com o Cuiabá na Série A. Primeira vez que a gente recebe a seleção brasileira num torneio principal. Primeira vez que a gente recebe uma campeonato sul-americano de futebol, né? Além de todos os outros resultados. E é a primeira vez mesmo dessa competição. E principalmente, assim, a gente que é do esporte, tem competições que são importantes, que têm grandes resultados, grande nome, mas em alguns momentos de temporada, por exemplo, se fosse pós-Olimpíada, não ia ser uma competição tão atrativa e não ia ser uma competição de grandes resultados. Mas essa não, essa é na porta, né? Que nós estamos a menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos, e essa vai ser uma das últimas tentativas que os atletas poderão fazer as marcas para conquistar a sua vaga. Então tem gente que está treinando há 4 anos para esse momento. Então a gente tem que fazer tudo certinho, tem que estar tudo no lugar, e com toda certeza a gente vai assistir grandes resultados, brindando, né, o nosso povo com o melhor que a gente pode oferecer no atletismo a nível de continente. Vai ser sucesso. Vamos falar um pouquinho, você já citou aí o Cuiabá na Série A, né, há 4 anos. Estamos vivendo momentos difíceis com o nosso time, mas não vamos entrar muito nessa questão nesse momento. Vamos falar sobre a estrutura da Arena Pantanal, que é um assunto que o senhor sempre vem sendo questionado, né, sobre a estrutura da Arena Pantanal, melhorias, o que pode ser melhorado. Enfim, eu queria saber como que está hoje a situação da Arena Pantanal e o que ainda precisa ser melhorado. Então, a Arena era algo que nos dava muito trabalho, né? Sempre dava, e é uma estrutura muito grande, com toda certeza, durante toda a gestão vai dar trabalho. Mas ela era um dos focos mais importantes que nós tínhamos no governo em relação à parte estrutural, porque tudo que faz ali na Arena dá muita repercussão. Eu brinco isso com o nosso pessoal da comunicação, que sites que tinham 100, 150, 200 acessos em algumas matérias, uma vez a gente disponibilizou um vídeo de troca de gramado da Arena Pantanal, os sites pularam de 4 milhões de acessos para esses vídeos e algumas situações assim. Então a repercussão é muito grande. Com esse tempo todo que o Cuiabá está na Série A, e por mais que nós estejamos passando esse momento difícil, nós não podemos
descartar todo o trabalho que foi feito, né? É um trabalho brilhante, tem conseguido resultados que muitos grandes clubes, com muita história, não conseguiu. Então a gente tem que se orgulhar bastante de tudo isso. É um momento difícil, mas no esporte isso é normal, né? A gente tem altos e baixos sempre. Vamos superar, a gente acredita bastante. E temos trabalhado muito, né? A Arena ela vem recebendo melhorias contínuas, né? O governo ele é muito sério, né? A nossa estrutura de governo é muito séria com o nosso orçamento. Então a gente não faz investimentos pesados de alta monta sem ter uma certa garantia, uma certa responsabilidade. Então esse trabalho ele é progressivo, ele vem ao longo dos anos, né? Em 2019 a gente quase não tinha recurso para nada, né? O Estado estava numa situação econômica muito difícil, mas mesmo assim nós, com bastante trabalho braçal, nós fizemos uma melhoria muito grande, tiramos de mais de 30 caminhões de lixo, o resto de obra de dentro da arena, então isso é um aspecto de limpeza e organização muito melhor. E aí, conforme foi entrando o orçamento, conforme nós tínhamos orçamento para investimento, nós fomos aperfeiçoando os sistemas de uma maneira geral. Então, hoje, na Arena, você tem todos os laudos sanitário, de segurança, de bombeiro, tudo funcionando, os equipamentos funcionando, temos manutenção de elevadores, estamos fazendo uma troca do sistema de ar-condicionado, né, que é um sistema onde ele é um sistema central, então se precisar ligar o ar-condicionado de uma sala, você precisa ligar o sistema da arena inteiro para funcionar, e isso não é muito inteligente, né? E hoje em dia a gente está fazendo essa troca para um sistema mais individualizado, mais econômico, né? E mais eficiente. Já trocamos aí mais de 80 aparelhos, vamos trocar aí mais uns 100 ainda, falta para trocar, para a gente ter eficiência e resultado, né? Já que estamos chegando num período de calor muito intenso no nosso estado. Sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema de som, iluminação, tudo a gente vem aperfeiçoando ao longo dos anos para deixar a arena sempre pronta para quando aparecer uma oportunidade, né? Eu sempre brinco que Deus nos deu uma oportunidade muito grande lá em 2021 com relação à Copa América, né? A Copa América, quem não lembra, ela tinha sido marcada para Argentina e Colômbia, né? Eles iam dividir os jogos. E aí caiu uma crise econômica gigantesca na Argentina, né? Não tinha mais recurso para tocar a competição, e na Colômbia começou uma guerra civil. Né? E aí eles desistiram de organizar a competição, sobrou para o Brasil. Na hora que sobrou para o Brasil, o pessoal ligou para a gente, falou: vocês topam sediar aí alguns jogos da Copa América? Nós estamos prontos, manda vir a inspeção e ver se o estádio atende. Veio a inspeção da Confederação Sul-Americana, né, Conmebol, e aprovou o estádio. E em 13 dias do anúncio que a Copa América tinha mudado para o Brasil e o início da primeira partida, a gente tinha a arena pronta para receber Messi, Cavani, a seleção do Uruguai, do Chile, da Argentina, Colômbia, e recebemos jogos da Copa América aqui. No final, a arena ela foi avaliada como o melhor estádio da Copa América durante toda a competição. Então isso nos orgulha bastante e nos ensinou que a gente tem que estar sempre preparado. Então nós não precisamos esperar essas oportunidades, a gente sempre trabalha no dia a dia para deixar a arena sempre pronta, para quando aparecer uma oportunidade, por exemplo, como o jogo do Brasil e Venezuela aqui a gente vinha há 3 anos pedindo um jogo da seleção brasileira principal para a CBF. E nunca dava certo com relação a calendário. E aí, quando o presidente ligou falando da oportunidade, a gente já estava pronto. Falou: presidente, pode trazer, o que precisar. É claro que eles criaram algumas exigências a mais, né? Por exemplo, a gente tinha que construir uma academia de musculação dentro da arena, né? Para a preparação física dos atletas. Sim. Fizemos isso. Um centro de mídia também, para atender mais de 140 jornalistas. Tivemos que fazer isso também e fizemos, né? Uma sala de algumas outras estruturas que tivemos que montar para esse jogo, mas o grosso, né, a estrutura mais pesada estava pronta para receber esse jogo. A arena, existe possibilidade, a gente hoje fala só sobre jogos, né, de futebol e tudo mais, porque em outros estados é muito comum, né, se usar arenas de futebol para eventos grandes, shows, né? Existe essa possibilidade, já foi colocado no radar aí,
de vocês, futuramente um evento grande, algum show internacional, ou nunca foi pensado? Sempre. É claro que por conta do Cuiabá estar na Série A, depois que começa o Campeonato Brasileiro, a prioridade é o Campeonato da Série A. Então, a gente tem que ser muito responsável com isso, porque a gente assiste em alguns outros estados e estádios vergonhas, né, muitas coisas acontecendo que a gente não gostaria de passar aqui. Então a gente trata isso com muita responsabilidade, mas já recebemos grandes eventos lá na Arena. Né? Fora do calendário do futebol, ou em alguns momentos, o Cuiabá, nós temos no futebol um calendário que você tem pausas, né, durante a convocação de seleção brasileira e alguns momentos assim, datas FIFA, essas coisas, que você tem lá 15 dias sem jogos no estádio, que você pode permitir alguns eventos. Dependendo da locação, do formato de palco e algumas outras estruturas, a gente já disponibilizou sim. O que a gente fica muito limitado à utilização por conta da grama, que ela é uma grama muito sensível, uma grama que remete muitos cuidados, e principalmente agora que o Cuiabá está em 4 competições, e aí a gente ainda tem que atender o misto feminino, né, que está na Série B do Campeonato Nacional também, que é uma grande força, a gente torce muito para que suba para a Série A. Os times masculinos também da Baixada que estão na Série D do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com o gramado e a gente limita um pouco esses eventos. Mas utilizando uma estrutura que não precise do gramado, né, a gente tem na arena um espaço de mais de 14 metros de fundo, tanto no norte quanto no sul, que é grama sintética e concreta. Então, palco sendo instalado ali, você vai ter um espaço que pode receber até 30 mil espectadores, 32 mil espectadores. Então, dentro desses formatos, a gente atende sempre, né? Inclusive, ano passado nós tivemos 2 grandes eventos que funcionaram bem e, graças a Deus, conseguimos conciliar os calendários. Bacana. Vamos falar agora sobre projetos de incentivo aos atletas, né, e ao esporte aqui no nosso estado. Como tá, né, como andam esses projetos, né? Muitos atletas têm se preparado para competições e qual o incentivo que a Secretaria, a CECEL, tem dado a esses atletas? Então, isso é algo que nos orgulha bastante também, porque nós construímos esse projeto, esse novo formato de apoio a muitas mãos, né, e ouvindo bastante a comunidade esportiva. E hoje nós temos um projeto que ele tem 5 categorias de apoio, desde o atleta com 9 anos de idade até o atleta que já tem resultados internacionais. Né, Bolsa Atleta infantil, base, estudantil, nacional e internacional. Então são mais de 485 atletas sendo atendidos no estado inteiro. Então os mato-grossenses talentosos, né, que a gente fala que já apresentam resultados, ou aqueles que ainda são uma promessa, eles têm apoio mensal do estado. Junto a isso também a gente implementou há 3 anos o Bolsa Técnico, né, um dos poucos estados que tem o apoio mensal também aos seus treinadores, que é aqueles que formam e desenvolvem os nossos atletas. Então essa política ela permite, né, que os atletas e treinadores eles tenham um apoio mensal para formação, para ir para uma competição, para custear suas despesas, e o Estado é parceiro, né, dos resultados desses atletas durante todo esse período. Bolsa Técnico, por exemplo, nós começamos atendendo 26 treinadores, porque a gente tinha um recurso limitado naquele momento, e hoje a gente atende mais de 85 treinadores. Então, no estado inteiro, em muitos municípios, nós temos treinadores e atletas sendo atendidos, sendo formados e tendo esse apoio para continuar se desenvolvendo nos resultados. Né? Isso tem gerado, graças a Deus e graças a esse trabalho todo, resultados que mal conseguimos acompanhar. Né? A gente fala para o secretário Davi, que é o adjunto de esportes, ficar bastante atento nas redes sociais dos atletas para a gente divulgar esses resultados, para que todos os mato-grossenses conheçam, e às vezes até deixa alguma coisa passar batida, porque os resultados são tão bons, são tantos atletas dando esses resultados, que a gente às vezes até deixa de acompanhar, né? Mas aí a nossa equipe toda tem que ficar acompanhando para que o nosso povo conheça, né, esses atletas e esses futuros, e principalmente esses exemplos, né, para o nosso povo. Vamos agora um pouquinho sobre a cultura, né? A gente fica sempre falando sobre o esporte, né? O secretário já deve estar acostumado a sempre falar mais sobre o esporte, sim, né? Mas a cultura, eu quero saber sobre, a gente teve a criação da Lei Paulo Gustavo, né, de incentivo à cultura, e quais os projetos já foram desenvolvidos aqui no nosso estado desde a criação dessa lei? Então, a Paulo Gustavo ela ainda está no processo de escolha ainda e de
dos projetos. Ainda eles não estão sendo executados, né? Ainda está numa fase de recurso, se eu não me engano. Mas a Lei Aldir Blanc, que foi a lei anterior a essa, que injetou mais de 30 milhões de reais na nossa cultura, vem fazendo toda a diferença, né? Muitos projetos alcançados em todos os segmentos da cultura, na literatura, no audiovisual, nas artes de uma maneira geral, né? Artes plásticas, na música e assim sucessivamente. Então isso tem feito com que os trabalhadores da cultura tenham muito o que fazer, vamos dizer assim, né? Somando esses valores da Lei Aldir Blanc, mais os valores de emenda parlamentares, né, que os deputados têm destinado muito isso, graças ao bom trabalho dos nossos técnicos de fazer rodar essas emendas, de fazer chegar na ponta, né, mais o recurso próprio da Secretaria, hoje não, né, nos últimos 3 anos a cultura vem recebendo investimentos recordes, né, por volta de 97, 100 milhões de reais em 21, mais de 138 milhões de reais, se eu não me engano, em 22. Em 23 nós chegamos a quase 180 milhões de reais, juntando todos esses investimentos. Então, estamos vivendo um momento muito maravilhoso na nossa cultura e que nos orgulha muito também. Eu vi recentemente aproveitar assim, uma informação que, com esse investimento de mais de 92 milhões de reais, as manifestações culturais cuiabanas são prioridades para o governo de Mato Grosso, né? Porque a gente sabe que Cuiabá tem uma riqueza muito grande, né? As manifestações culturais e tudo mais. E a gente e essas pessoas que estão à frente desses movimentos têm medo, né, de que isso seja deixado de lado, né? E vocês, como a secretaria tem, né, se posicionado para apoiar esses projetos, essas manifestações culturais? Então, eu tenho uma história muito boa para contar disso, que assim, era uma angústia muito grande que nós tínhamos em relação a isso. Lá em 2019, quando a gente ouvia, eu mesmo, naquele momento só adjunto de esportes, mas eu acompanhava a secretaria é um todo, e a gente tenta trabalhar em equipe, as duas equipes sempre juntas. A gente ouvia o pessoal, por exemplo, do Siriri e do Cururu, né, os mestres cururueiros e o pessoal que constrói viola de coxo. E naquele momento era um momento de tristeza muito grande, porque eles não tinham a perspectiva de continuidade. Os mais novos não queriam aprender a cultura, os mestres já estavam cansados e não tinha aquele orgulho, né, da nossa cultura que é tão rica. Isso nos deixava muito triste e desde lá, então, a gente vem trabalhando bastante para que isso mude, né? O secretário Alan, depois o secretário Beto, a gente tentando dar continuidade a isso. E mais ou menos um ano atrás, um pouco mais menos de um ano, uns 8 meses atrás, a gente recebeu vários grupos, representantes, se eu não me engano, de 11 grupos culturais da Baixada de uma maneira geral, mas que trabalham também tinham quintais de Cururu e Siriri, né? E uma das líderes desse grupo, na conversa, ela falou, ó, a gente estava muito triste há um momento atrás, e hoje a gente está vivendo um momento que nós estamos buscando a excelência. Eu falei, mas explica melhor essa situação. Ele falou, não, porque antes a gente não tinha quem ensinar. As nossas crianças, inclusive as nossas, dos nossos quintais, da nossa casa, não se interessavam em ensaiar, não se interessavam em participar das nossas ações. Então a gente se sentia triste, a cultura estava morrendo, a gente achou que não ia ter mais uma geração para frente. E hoje nós estamos recebendo crianças de toda a cidade. Vem crianças de longe, as nossas incorporaram esse orgulho, né? O Flor Ribeirinha foi quem capitaneou tudo isso, né? A gente entendeu que os exemplos deles, fazendo viagens internacionais, mostrando a nossa cultura lá fora e trazendo excelentes resultados, trouxe um empoderamento, um orgulho para aquela comunidade ribeirinha, e hoje não, eles batem no peito isso, e isso resgatou todos esses quintais, e hoje você vai assistir uma apresentação, por exemplo, do Flor de Atalaia, tá um nível técnico, um nível de beleza, um nível de produção artística quase tão bom quanto o do Flor Ribeirinha, né? Flor Serrana e vários outros grupos que nós temos aí, porque a cultura foi incorporada, os mestres cururueiros também, essa é uma história também muito legal, porque eles falavam que não tinham para quem ensinar, os filhos, os netos não queriam aprender.
E hoje, por conta desse investimento todo, por conta disso estar dando dinheiro e por conta disso eles entenderem que isso é um orgulho para nós, todos estão querendo aprender. Eles dizem agora que eles estão tão cansados que eles não conseguem dar aula para quem procura eles para ensinar. Então isso nos orgulha muito. Isso é uma perspectiva que a gente acredita que no médio e longo prazo vai fazer com que a nossa cultura seja esteja cada vez mais viva. Né? Isso nos deixa muito felizes no final do dia também. Falar sobre o recadastramento das bibliotecas, né? Eu vi que a CCEL está realizando esse recadastramento, né, das bibliotecas públicas de Mato Grosso. Quero saber a que pé que está esse recadastramento atualmente. Então, se eu não me engano, nós estamos aí com um índice de 60% ainda, né? A gente ainda precisa que algumas prefeituras nos ajudem nisso, porque a ideia é, com esse recadastramento, nós municiarmos as bibliotecas municipais com livros, né, que, por exemplo, agora na lei, tanto na lei Aldir Blanc quanto na lei Paulo Gustavo, além dos nossos editais de literatura, nós vamos produzir muita literatura regional. E isso vai fazer com que a gente tenha material no final do dia para disponibilizar para as bibliotecas municipais também. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, né, porque a gente precisa manter a nossa literatura viva, por mais que o digital hoje tenha tomado bastante espaço, mas a gente entende que a nossa literatura, principalmente naquilo que a gente chama de literatura regional, é algo muito importante para ser investido, para a gente continuar a ter esses, não só os livros em si, mas a história sendo contada ao longo dos anos, né? Para se manter mesmo, Sim. né? E as pessoas falam muito, secretário, sobre a falta de lazer, né? Principalmente a gente fala aqui da realidade de Cuiabá, porque moramos aqui na capital, e não sei da realidade de outras cidades, mas as pessoas aqui, né, na capital falam muito sobre a falta de lazer, né? Como a secretaria tem lidado com isso? O que a secretaria pretende fazer para mudar esse cenário, né? Trazer mais lazer para as pessoas? Então, aqui em Cuiabá, em específico, a gente tem dificuldade mesmo por conta da falta de investimento da prefeitura em relação aos seus equipamentos. O Estado ele não consegue atuar nos 141 municípios na forma que o município ele tem a sua responsabilidade. Então, por exemplo, o Estado aqui em Cuiabá, o único equipamento que é do Estado de verdade em relação a esporte e lazer é o centro da Arena Pantanal. É ali o ginásio Aicim Tocantins, a Arena Pantanal, o Palácio das Artes Marciais e aquela piscina, né, que a gente está fazendo uma reforma toda ampla naquele espaço. Mas aquele é o nosso único equipamento, né? Nós temos os parques, né, que estão pela SEMA, mas que são só o Zé Bolo Flor e o Mãe Bonifácia, o Parque das Águas e o Tianaíra, os outros parques eles são do município. Então a gente precisa, né, que os municípios façam a sua parte. Em alguns municípios a gente tem essa parte muito bem feita. Né? Você vai para Sorriso, Primavera, Campo Verde, Lucas, Mutum, Novo Biratã, cidades até menores, mas que entendem a cultura, o esporte, o lazer como um investimento na sua população. Isso é coisa maravilhosa. Em Sorriso você tem só campos de futebol sintéticos públicos, mais de 10 disponíveis para a população, que funcionam praticamente 24 horas. Né? Então, espaços de lazer, os espaços culturais desses municípios, que são bastante... E aqui a gente tem assistido um abandono, né? Principalmente, por exemplo, nos mini-estádios. Cuiabá tem mais de 50 mini-estádios, e cada um que você vai, se a população não abraça esse mini-estádio e não cuida, eles têm ficado de lado, assim como os ginásios municipais. Então a gente precisa, né, nesse ponto, de uma maneira geral, que as prefeituras façam a sua parte. Né? O Estado ele até apoia. Né? Nós disponibilizamos recurso nos últimos 3 anos, disponibilizamos em torno de mais ou menos aí uns 40, 50 milhões de reais para os municípios fazerem a manutenção e a reforma nos seus espaços públicos, esportivos, culturais e de lazer. Né? Os municípios que são organizados, que fazem a sua parte, isso a gente conseguiu assistir muito, né? E tem funcionado bem, ginásios reformados, piscinas construídas, espaços de lazer assim incríveis que a gente vê e assiste aí para todo canto, quadra de tênis e afim, outras situações que tem apoiado bastante, mas aqui a gente realmente tem essa dificuldade. A gente espera que a próxima gestão cuide com um pouco mais de carinho dos espaços de lazer esportivo para que a gente possa ser parceiro e apoiar esse desenvolvimento.
Aproveitar que você tocou nesse assunto, você acha que essa guerra, né, travada entre o governo do estado e a gestão aqui municipal de Cuiabá acaba prejudicando também, como você disse mesmo, que falta algumas coisas por parte do município, né? Então, digamos que essa briga entre o governador e prefeito interfere diretamente na falta de investimento hoje que a capital deixa de receber de certa forma, né? Eu, assim, particularmente eu sou um técnico, eu não me envolvo muito na política, por mais que eu tenha, né, e estou dentro de um espaço político, eu não me envolvo muito nessa parte política. Mas eu não vejo como uma briga. Eu, como técnico, eu vejo com uma irresponsabilidade gigantesca da prefeitura na sua gestão. Porque é muito triste quando você se disponibiliza a ajudar e você não tem um mínimo de organização e estruturação para que essa ajuda chegue. Né? Por exemplo, o governo comprou 70 mil lâmpadas para Cuiabá para trocar as lâmpadas antigas e colocar lâmpadas novas que são mais eficientes. Essas lâmpadas elas estão lá, debaixo da minha sala, ali na Arena Pantanal, há 2 anos. Então, assim, como é que você ajuda? Então, assim, eu me coloco no lugar do governador Mauro Mendes o tempo todo em relação a isso, porque ele quer ajudar muito. O Estado se disponibilizou mais de 50 milhões de reais para asfaltar bairros aqui em Cuiabá. Então, a prefeitura barrou isso, tivemos que entrar na justiça. Então, assim, não é uma guerra, é uma falta de responsabilidade, uma falta de carinho com a população cuiabana que nos indigna até. Porque, assim, a gente está pronto para ajudar, o governo fez o dever de casa, tem recurso em caixa para fazer esse apoio, e não consegue ter apoio. Né? As manifestações culturais, por exemplo, a gente teve que fazer na marra o Festival de Cururu e Siriri ano passado, porque a prefeitura não tinha um centavo de recurso para fazer o evento. Então, assim, nós tivemos que trazer de última hora para o estádio, tivemos que desmarcar a agenda que tinha no ginásio naquele momento para fazer o evento. Em menos de 25, 30 dias, a gente organizou um evento incrível, que nos orgulhou bastante, mas por conta da inoperância do município. Então, não é uma briga, é que, assim, o Estado ele fica inoperante, porque você vai passar um recurso para o município não tem certidão para receber esse recurso. Você precisa apoiar, por exemplo, para não sobrecarregar a Arena Pantanal, você precisa investir no Dutrinha para que tenha melhores condições, para oferecer boas condições para os times que vão jogar lá. Afinal, nós temos um time feminino na Série A2 do Campeonato Brasileiro. E você não consegue fazer isso. O mínimo de apoio que você consegue fazer não dá para ajudar, então a gente fica recebendo essa sobrecarga o tempo todo. Então eu não vejo como uma briga política. O governador ele está muito proativo em tentar resolver os problemas de Cuiabá, mas ele encontra esses entraves o tempo todo. Isso acaba também respingando na sua pasta também. Em todas as áreas isso acontece, em todos os momentos. Mas é o que está posto, nós já sofremos com isso há mais de 5 anos e meio e a gente espera que a partir do 31 de dezembro isso mude. Torcemos, né, secretário? Se quiser. Vamos lá. Para a gente encerrar, quer deixar alguma consideração, fazer as últimas considerações? A gente quer agradecer demais, em nome do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia, do vice-governador Otaviano Pivetta e toda a nossa equipe, né, na secretaria e no estado de uma maneira geral, a gente quer agradecer o apoio, porque hoje o esporte, a cultura, o lazer no nosso estado tem nos orgulhado bastante. Né? Às vezes, ontem eu estava refletindo muito sobre isso, a gente não consegue parar para ter a dimensão daquilo que a gente está fazendo, mas é algo revolucionário e daqui a 10 anos a gente vai entender o quão grande foi esse momento para a nossa cultura e nosso esporte. Muito obrigada, secretário, pelas informações e muito sucesso para você também, tá? Obrigado. E se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário para a gente, compartilhe também nas suas redes sociais.